Deus, salve Maria Santíssima. Hoje o nosso tema do livro Máximas Eternas vai ser as ilusões que o demônio sugere aos pecadores. Hei de confessar-me, não poderia resistir. Imaginemos um jovem que, tendo cometido pecados mortais, foi confessar-se e recobrou a graça de Deus. O demônio tenta-o a recair. Ele resiste, mas está um pouco abalado pelas sugestões enganosas do inimigo. O homem, lhe digo eu, que vais fazer? Queres por um prazer miserável renunciar à graça de Deus, que recuperaste, o que vale mais do que o mundo inteiro? E que vale mais do que o mundo inteiro? Queres pelo teu próprio punho lavrar a sentença da morte eterna e condenar-te para sempre arder no inferno? Ele responde-me: Não, não quero condenar-me, quero salvar-me. Se cometeste pecado, depois me confessarei. É este o primeiro laço que o tentador arma. Diz-me, pois, que depois de cometeste pecado, te confessarás. E, entretanto, perdes a tua alma. Diz-me, se tivesse na mão uma joia de valor, enorme, quase que incalculável, seria capaz de lançar dentro de um rio dizendo, depois eu farei minhas pesquisas e vou encontrá-la dentro do rio profundo. Você faria isso? Tendes na mão uma joia preciosíssima, que é a vossa alma. Jesus Cristo a resgatou a preço do seu sangue. E vós ide lançar-se no inferno de forma livre e deliberada, segundo as regras da divina justiça, no mesmo momento em que pecais, incorreis na condenação. Perdeis realmente a vossa alma e dizeis, espero resgatá-la confessando-me. E se não a resgatardes? Para reaverdes, é-vos necessário uma verdadeira dor, que é um dom de Deus. E se Deus vula não der, não vos der uma contrição perfeita? E se vier a morte, e não vos deixar tempo para vos confessardes? Dizeis, talvez que não deixareis passar uma semana sem vos confessardes. Mas quem vos prometeu uma semana de vida? Dizeis que vos confessarei amanhã. Mas quem vos prometeu o dia de amanhã? Deus não vos prometeu, diz Santo Agostinho. Pode ser que vos dê, e pode ser também que não vos dê, pelo contrário, vos recuse, como a tantos outros que à noite se deitaram na cama, cheios de saúde, e de manhã foram encontrados mortos. Quantos a quem o Senhor mandou a morte no mesmo ato do pecado, e assim os precipitou no inferno? E se vos tratar do mesmo modo, que meio vos restará para escapardes à desgraça eterna? Pensai bem nisto. É a sombra da ilusão. Irei confessar-me que o demônio arrasta cristãos para o inferno aos milhares. Raro se encontrará um pecador tão desesperado que esteja decidido a condenar-se. De ordinário, os que pecam têm a intenção de se confessar. Isso, porém, não obsta a que um número incalculável de desgraçados se percam para sempre. Mas replicareis, eu neste momento não poderia resistir à tentação. Segundo o ardil do demônio, faz-vos acreditar que não tendes a força necessária para resistirdes atualmente à paixão. Não. Em primeiro lugar, estáis certos do que o apóstolo vos adverte. Deus é fiel e nunca permite que sejais tentados acima das vossas forças. 1 Coríntios 10, 13. Além disso, pergunto-vos, se não podeis resistir agora, como resistirás mais tarde? Depois desta queda, não deixará o inimigo de vos tentar para outra e mais outra queda. Aumentarão contra vós as forças dele,
Ao passo que as vossas, à medida que caírem no pecado, vão diminuindo, na mesma proporção. Se, pois, agora não podeis extinguir o incêndio, como podereis quando ele tiver tomado maiores proporções? Direis ainda, Deus me dará o seu socorro. Sim, esse socorro Deus vos dará no momento atual. Por que não quereis cooperar com ele agora e o resistis? Por que não quereis cooperar com a graça de Deus? Esperais acaso que Deus multiplique para convosco os seus socorros e graças quando você ousa a multiplicar os vossos pecados? Por outro lado, se atualmente desejais mais assistência e força, por que não pedes a Deus? Duvidareis porventura da fidelidade de Deus, que prometeu conceder o que se lhe pedisse? Pedi e receberei. João 16, 24. Deus não pode faltar à sua palavra. Pedi-lhe e ele vos dará a força do que necessitais para resistir. Porque Deus não manda impossíveis, mas, intimando-nos os seus mandamentos, adverte-nos que façamos o que nos é possível, que o socorro atual ele nos dará. E quando esse socorro nos não bastar, para repelirmos a tentação, exorta-nos a pedirmos maior, e por certo ele nos concederá, se lhe pedirmos. Tal é a doutrina do Concílio de Trento, que Deus concederá a graça a quem o pedir. Outra parte também do texto, Deus é misericordioso. Nós podemos pensar, isso de fato é certo. Deus, dizei ainda, é cheio de misericórdia. E esta é a terceira das funestas ilusões com que o demônio engana geralmente os pecadores. E em grandíssimo número os arrasta à condenação. Segundo um sábio autor, a misericórdia de Deus envia mais almas para o inferno que a sua justiça. É isto verdade no sentido de que muitos desgraçados, cegos por uma confiança temerária na divina misericórdia, ou seja, uma confiança que abusa da misericórdia, não que confia de verdade, né? E assim acabam por se condenarem. Deus é cheio de misericórdia. Quem o nega? Apesar disso, quantos pecadores precipita ele no inferno todos os dias? É misericordioso, mas é também justo, e por isso tem de castigar quem o ofende. Usa de misericórdia, mas com quem? Com que os temem. E o que diz Davi? Panteteou uma misericórdia poderosa sobre os que o temem. O Senhor faz misericórdia aos que encheu do seu temor. Salmo 102, versículo 11. Quanto aos que o desprezam e tiram pretexto da sua misericórdia, para mais o desprezá-lo e para mais cometerem pecados, ele lhes faz justiça. Deve ser assim. Deus pode perdoar o pecador, mas não a vontade de pecar. Segundo Santo Agostinho, quem peca com a intenção de se arrepender depois, mostra bem que o seu suposto arrependimento é antes um escárnio atirado a Deus. Ora, o apóstolo adverte-nos que não se escarnece de Deus sem ficar impune. Gálatas 6, versículo 7. Não seria escarnecer de Deus querer ofendê-lo de forma indefinida, à vontade, e depois ir para o paraíso? Mas Deus já me perdoou tantas vezes, nunca me castigou. No futuro só tenho a esperar misericórdia da sua parte. Quarta ilusão. Visto que Deus se tem compadecido de vós, pensais que vos perdoará sempre e que nunca vos castigará? Pelo contrário, a grandeza das misericórdias passadas deve fazer-vos temer, que não vos perdoe mais e vos castigue logo a primeira ofensa que fizerdes. Escutai o aviso que Deus vos dá pela boca do sábio. Não ouseis dizer, pequei, e nem o mal me aconteceu, porque o Altíssimo sabe esperar a ocasião para castigar.
Eclesiásticos 5, versículo 4. Deus espera, é verdade, mas não sempre. Chegado o tempo das misericórdias que determinou dispensar um pecador, inflige-lhe o castigo, devido por todos os seus pecados. Castigo proporcionado à paciência com que tiver esperado a convenção do culpado. É o que ensina São Gregório. Os que suportou por mais tempo, castiga-os com mais severidade. Se vede, pois, meu caro irmão, que tendes ofendido muito a Deus, sem terdes recebido castigo, dever dizer-lhes: graças às vossas misericórdias, Senhor, é que ainda não estamos perdidos, sem recurso. Agradecei ao Senhor, porque merecíamos antes o inferno, mas Ele nos livrou do inferno. Pensai bem que alguns pecadores menos culpados que vós já se acham condenados, e vós ainda tem chance de se converter. Então não abusais da misericórdia divina. Fazei penitência. O Senhor tem paciência convosco, e com misericórdia vos tem tratado. Deveis acolher esta misericórdia, e não abusar dela. Mas poderás dizer: eu sou novo. Deus tem compaixão da juventude, mais tarde me darei a Deus. É a quinta ilusão do demônio. Sois novo? Mas ignorais que Deus conta antes os pecados, e não os anos de cada um. Sois novos, mas quantos pecados tendes cometido? Há muitos velhos que não têm cometido a 10ª parte dos vossos pecados. Ignorais, pois, que o Senhor tem fixado o número e a medida dos pecados que intenta perdoar cada um? Espera o Senhor pacientemente, diz a Escritura, para os castigar no dia do seu juízo. Compreendeis, Deus é paciente e sabe esperar até a hora marcada, mas uma vez cheia a medida dos pecados que tinha resolvido perdoar, suspende a misericórdia e pune o pecador, ou ferindo com a morte repentina, no seu estado de condenação, ou abandonando no seu pecado, que é castigo pior do que a morte. Levantarei a sebe que a cerca, e ele ficará exposto à pilhagem. Isaías 5:5. Poderemos dizer também: apontemos a última ilusão. Confesso, e me dizeis vós: pelo pecado perco a graça de Deus, e condeno-me ao inferno. E se cometer o pecado, pode ser que me torne condenado, mas também pode ser que mais tarde eu me confesse e me salve. Não façais isso. Não brincai com a misericórdia de Deus. Escutai os oráculos dos livros santos. O coração obstinado terá mal seu fim. Eclesiásticos 3:27. Os que se entregam à sua malícia serão exterminados. Provérbios 36, versículo 9. Cada um recolherá o que tiver semeado. Gálatas 6:8. Quem semeia pecado só recolherá por fim penas e tormentos. Aqui, irmãos, não está em contradição aquilo que os santos ensinam os outros santos. A misericórdia de Deus é infinita, sim. A paciência de Deus, ela também é infinita. Porém, nós temos um tempo finito. Nós precisamos, de fato, tomarmos posse da graça de Deus hoje e lutarmos com toda a força, com a graça que Deus nos dá contra o pecado. Deus é misericórdia. E isso é uma marca de Deus. O maior atributo de Deus é a misericórdia. Santo Faustino fala que nós não devemos desconfiar da misericórdia. Santa Teresinha fala que o maior pecado é desconfiar da misericórdia de Deus. Santa Teresinha de Jesus fala isso. Mas não devemos abusar desta misericórdia, caindo sempre no mesmo pecado sem lutar, abusando dos sacramentos, sem esforço nenhum, com preguiça, com comodidades, sem nos alimentar com as armas espirituais, sem usarmos a armadura do cristão de Efésios 6, sem contarmos com a Virgem Maria, sem contarmos com a intercessão dos irmãos, sem fazermos penitência, sem perdoarmos o irmão e pedirmos perdão, sem irmos à missa com atenção. Tudo isso, se não tiver junto essa luta contra o pecado, vai nos fazer de fato com que nós possamos ficar mornos e sermos vomitados. Confiemos na misericórdia,
mas não abusemos dela.